إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Testemunho que não existe quem merece adoração senão Allah e testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Meu irmão, minha irmã, agora vamos falar sobre uma outra questão. Estamos falando das perguntas da vida. Vamos mexer um outro assunto, que é: nós, se olharmos superficialmente para o processo da nossa vida, ou seja, nascemos, crescemos, fazemos o que fazemos e morremos, parece não haver sentido, parece que a vida não tem significado. Quer dizer, nós nascemos para morrer. Se o olhar não for profundo, chegaremos à conclusão que a vida é uma simples brincadeira, não tem sentido. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão fala de certas pessoas que dizem: In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Há pessoas que chegaram a essa conclusão, que esta vida mundana não é mais nada, é só questão de nascer para morrer. Só o tempo acaba com a gente. Só o tempo acaba com a gente. Nascemos para morrer e mais nada. Mas isso é errado. Essa é uma mentira. Vou provar que isso é mentira, através do Alcorão e através da razão. Começando pelo Alcorão, vamos ver o versículo número 4 do primeiro capítulo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in é o quarto versículo do Alcorão, ou seja, do primeiro capítulo do Alcorão. Significa Iyaka. Aqui temos duas frases juntas, duas afirmações. Vamos dividir por aqui. Iyaka na'budu significa somente a ti, ó Allah, adoramos. Adoramos significa prestamos culto. Wa iyaka nasta'in, e somente a ti imploramos ajuda. Iyaka na'budu significa somente a ti adoramos ou prestamos culto. Isso quer dizer que estamos aqui só para prestar culto a Allah. A nossa principal missão na terra é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, sem lhe associar parceiros, porque Ele é único, é uno, indivisível, não tem sócios, não tem semelhantes, não tem companheiro. Estamos aqui para prestar culto ao Criador do Universo. O que é prestar culto? O que é adorar? Adorar é simplesmente fazer aquilo que Ele gosta. Porque os teólogos muçulmanos ensinaram-nos que a adoração, al-ibada, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Adoração é um nome que junta, que engloba tudo aquilo que Allah gosta, seja em palavras, em ações, em pensamentos, visíveis e invisíveis. Tudo isso que nós formos a fazer para agradar a Allah, isso chama-se ibada. Só que nós temos a fonte do ibada.
Não vamos pensar de uma certa coisa e fazer pensando que é ibada. O ibada já está determinado. O Alcorão já ensinou o que devemos fazer. A tradição do profeta Muhammad a.s. já nos ensinou como devemos fazer. Então, nós estamos aqui somente para adorar, ou seja, agradar a Allah. A nossa missão principal é essa. A nossa razão de existência é essa. Numa outra passagem, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Se criei o ser humano e o ser jinni são outras criaturas invisíveis que estão aqui na terra. Se criei estes dois, foi apenas para me adorarem. Numa outra passagem, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. O ser humano pensa que vai ser criado para ser deixado só. Existem pessoas que pensam muito mal. Temos pessoas aqui na terra, temos seres humanos muito desviados. Outros dizem que Deus não existe. Se bem que existe, não tem algo a ver conosco. Subhanallah. Você pensa que vai ser criado para ser deixado só? Você é tão suficiente para se guiar? Você é tão suficiente para sozinho entender as coisas? Allah subhanahu wa ta'ala diz que não é possível. Eu vos criei para uma certa missão. E esta missão está resumida nesta parte do versículo. Iyyaka na'budu, somente a ti adoramos. Mas porque a adoração é difícil. Por que é difícil? Porque temos um inimigo invisível cuja missão é impedir-nos dessa adoração. Subhanallah. Glorificado seja Allah. Somente a Allah devemos adorar, prestar culto. Mas este ato de adoração não é coisa fácil. Não é num fechar e abrir do olho que você vai adorar Allah do jeito como Ele quer. É que nós temos um elemento invisível que penetra nas nossas veias, chega nos nossos pensamentos e nos impede de cumprir com essa nossa principal missão. Por isso, no final do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa iyyaka nasta'in." Somente a ti adoramos e somente a ti imploramos ajuda. Quer dizer que o inimigo, esse ser invisível que nos impede de fazer o que Deus quer, é muito forte se for comparado a nós. É muito forte porque o Satanás foi o primeiro a ser criado antes do Adão, que é o nosso pai. De qualquer jeito, ele tem algum conhecimento, ele tem alguma malandrice e esperteza que, se for a usar, vai derrubar a nós. Por isso o versículo diz: somente adoramos a ti e somente pedimos ajuda a ti. Isso quer dizer que, ao cumprir esta nossa missão, não devemos esquecer que só Ele é que pode nos ajudar. E isto significa também que a adoração não pode ser inventada pelo ser humano. A partir desta passagem, nós descobrimos que estão errados aqueles que dizem que cada um pode buscar a Deus como quer. Não, meu irmão. Ninguém vai achar a Deus se Deus não lhe achar. Ou seja, a orientação sai de Deus, não sai do ser humano. Ninguém chegará a Deus se a orientação não vier de Deus. Por isso nós temos uma mensagem no Alcorão. Esta mensagem foi a primeira recomendação que Deus fez ao ser humano. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Deus dizia ao Adão quando vinha para a terra: vai viver na terra e lá você terá sua prole, terá sua descendência. Mas quando vier a orientação de mim, saibam que aqueles que seguirem a minha orientação jamais viverão tristes, jamais serão presas do temor. Quer dizer, as religiões que nós temos e que não têm origem de Deus são falsas religiões. Todo sistema de adoração, todo sistema religioso que foi inventado por homens na terra não chega a Deus.
O que chega a Deus é aquilo que saiu de Deus. A orientação deve vir de lá para aqui e não daqui para lá. Ou seja, não é o homem a procurar a Deus, é Deus quem procura o homem. É Deus que pode encaminhar o homem, não é o homem que deve se encaminhar para Deus. Presta atenção nisso, que muita gente está perdida por causa disso. Não, eu adoro a Deus do meu jeito. Eu sei que Deus existe, eu sei como invocar a Ele, eu sempre estou em comunicação com Ele. São mentiras essas. Qual comunicação você tem com Deus? Allah diz: nós fizemos chegar a eles a palavra. Não é a palavra do homem que vai a Deus, é a palavra de Deus que desce. E você, a sua única obrigação é cumprir com essa palavra. Portanto, a nossa principal razão de existência aqui é adorar somente Allah. E cuidado, ao adorar Allah, não associe Ele com algo, não assemelhe Ele com algo, que Deus não aceita associação. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Se você adorar a Deus e juntar-lhe com uma outra coisa, você está a cometer o pecado imperdoável. Ninguém será perdoado se morrer nessa situação. Deus apenas quer que seja adorado Ele e mais nada. Os profetas são apenas mensageiros. Os anjos são criaturas que lhe obedecem. Os santos são simples servos. Ninguém mais deve ser objeto de adoração. Nem os profetas, nem anjos, nem criaturas, nem seja... senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós vivemos para isso. Aquele que vive pouco tempo, utiliza o seu pouco tempo para adorar Allah. Sabe, é uma coisa muito interessante que você deve saber, meu irmão, minha irmã. Não interessa quanto tempo você viveu, interessa o que você fez durante esse pouco tempo que você viveu. O que quer dizer que viver muitos anos sem adorar Allah não importa, não significa nada. E viver pouco tempo, e durante este pouco tempo tiver feito alguma coisa que agrada a Allah, isso é o que se quer. Então nós queremos o que fazemos, não é quanto fazemos. Ou seja, Allah quer a qualidade e não a quantidade. Terminamos por aqui e espero que com estas palavras o irmão esteja desse lado a beneficiar, a aprender, a recordar e a fortificar o seu conhecimento. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, faça-nos daqueles que somente a Ti adoram e somente a Ti pedem e imploram ajuda. Allahumma ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.